Neste episódio, Roy gritou para o animal para que o soltasse, mas o tigre resistiu e se lançou sobre os pés de Roy, derrubando-o no chão e avançando sobre ele com 400 quilos de força bruta, imobilizando Roy contra o palco. Siegfried Fischbacher e Roy Horn eram uma dupla alemã que cativou multidões ao redor do mundo com suas performances no palco. Eles se conheceram em um cruzeiro e começaram a se apresentar juntos nos anos 60, surpreendendo o público com seus números circenses e seus deslumbrantes espetáculos de magia. Siegfried e Roy rapidamente construíram um nome para si, e em 1990 receberam uma incrível oportunidade de trabalhar no Mirage de Las Vegas. Esses espetáculos eram extravagantes e únicos, e a cada ano, cerca de 400 mil pessoas assistiam às suas apresentações. Talvez o mais famoso deles fosse atuar com tigres brancos e leões. Sua presença no cartaz de Las Vegas os catapultou para a fama. Durante 13 anos eles esgotaram os ingressos até que, em 2003, seu show teve um trágico fim. Desde muito jovem, Roy sentiu amor pelos animais. Ele e seu cachorro de infância eram inseparáveis e ele atribuiu sua futura conexão com os animais a essa primeira relação. Enquanto Siegfried dirigia os truques de magia e ilusões no palco, Roy dançava e fazia acrobacias com os tigres e leões, dando-lhes comandos para realizar truques e acrobacias. Foi um ato impressionante como poucos naquela época. Roy cuidava de 63 leões e tigres que frequentemente passeavam por sua casa e jardim, até mesmo dormindo em seu quarto. Ele criou muitos deles desde o nascimento e era a primeira pessoa que eles viam e respeitavam. Roy se baseava na confiança que havia adquirido ao longo dos anos com os magníficos animais, para ser capaz de guiá-los durante suas apresentações. Ele os considerava sua família. No entanto, em uma sexta-feira à noite, apenas algumas horas após comemorar seus 59 anos, um dos tigres brancos se virou contra ele durante a apresentação. Roy subiu ao palco com seu tigre branco favorito, Mantacore, fazendo brincadeiras com o público. Roy afirmou que era a estreia de Mantacore, mas na realidade, Mantacore havia se apresentado pela primeira vez com Roy aos 6 meses de idade, e continuou fazendo isso desde então. Eles se apresentaram juntos centenas de vezes, e o tigre conhecia o espetáculo de cor. Cada movimento estava bem ensaiado. Os animais se respeitavam e ofereciam algo que encantava o público. O duo mágico realizou mais de 30 mil shows juntos. Sua temerária teatralidade incluía não apenas tigres e leões, mas também elefantes e guepardos. Até então, eles nunca tinham tido um acidente grave. Mas naquele dia 3 de outubro de 2003, enquanto Roy conduzia Mantacore para o palco, há rumores de que algo assustou o tigre na plateia, e ele avançou em direção ao público. Imediatamente, Roy se colocou entre o tigre e as pessoas, ordenando que ele se deitasse, mas em vez de obedecer ao seu dono, Mantacore agarrou a mão de Roy e a mordeu. Roy gritou para o animal soltá-lo, mas o tigre resistiu e se lançou sobre os pés de Roy, jogando-o no chão. Com 400 quilos de pura força, Mantacore imobilizou Roy contra o palco. Entre os gemidos da plateia, Mantacore agarrou Roy pelo pescoço. Siegfried se lançou sobre o animal gritando para que ele parasse, repetidas vezes, mas Mantacore não deu atenção e arrastou Roy para fora do palco. O corpo de seu dono pendia como um boneco de pano, enquanto treinadores corriam para tentar fazer o tigre soltá-lo. O tigre não cedia em seus esforços. Dispararam um extintor na cara do tigre. Finalmente, Roy foi derrubado e o tigre correu para sua jaula. O corpo de Roy estava no chão, coberto de sangue. A mordida do tigre havia seccionado uma artéria do pescoço, esmagado a traqueia e cortado as vértebras. A equipe fez tudo o que pôde para conter o fluxo de sangue. Quando os serviços de emergência chegaram, Roy estava em estado crítico devido à grande perda de sangue. Uma vez na ambulância, Roy conseguiu pronunciar as palavras "não disparem no gato". Ele foi levado às pressas para o centro cirúrgico, onde a equipe médica conseguiu deter o fluxo sanguíneo. No entanto, Roy sofreu um derrame cerebral massivo.
Os cirurgiões realizaram uma craniotomia descompressiva e o conectaram a um respirador artificial. Não se sabia se Roy sobreviveria. Os médicos que operaram Roy disseram que seu coração falhou várias vezes e que ele chegou a sofrer uma parada cardíaca. Felizmente conseguiram reanimá-lo. Surpreendentemente, 2 dias depois, Roy já respondia às perguntas. Ele só era capaz de responder apertando a mão, mas parecia que sua função cognitiva estava se recuperando melhor do que ninguém pensava ser possível. Disseram a Roy que ele voltaria a nadar e que sofria de paralisia em um lado do corpo. Milagrosamente, 3 meses depois retiraram o tubo traqueal e ele pôde falar e comer. Pouco depois ele podia ficar em pé e 6 anos depois a dupla voltou para um último show. Eles queriam terminar seu espetáculo em Las Vegas. Em grande estilo e embora o espetáculo não tenha sido o mesmo, foi um final apropriado para a tremenda carreira da dupla. Há debate sobre o que aconteceu na noite do ataque. Roy afirma que ficou doente enquanto estava no palco e que provavelmente sofreu um derrame cerebral quando caiu no chão. Ele disse que Mantacore simplesmente estava tentando protegê-lo, arrastando-o para longe do palco. Ele afirmou que era um comportamento inato das tigresas com seus filhotes, que as pegavam com a boca e as levavam para um lugar seguro. Ele disse que o tigre salvou sua vida. Por outro lado, Siegfried disse que Mantacore teria desejado matar Roy e que teria sido muito fácil fazê-lo. Um dos treinadores de animais disse que o tigre estava confuso. Aparentemente, devido a mudanças de última hora na rotina, que Roy não havia praticado com o tigre. Quando Mantacore estava em uma posição incorreta no palco, Roy tentou corrigi-lo usando uma técnica errada, o que confundiu o tigre e possivelmente o enfureceu, levando a um ataque de frustração. Após o ataque, houve protestos de grupos de defesa dos direitos dos animais que afirmaram que os animais em exibição deveriam ser retirados. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos também abriu uma investigação sobre o acidente, alegando que o público deveria manter uma distância segura na presença desses animais. Os organizadores do espetáculo se recusaram a divulgar imagens para verificar se a lei de bem-estar animal havia sido infringida. O caso foi arquivado. A mãe de Siegfried alimentou Mantacore com mamadeira quando ele era filhote, pois foi rejeitado por sua mãe e precisava ser alimentado 24 horas por dia. Aos 6 meses, Roy havia estabelecido um vínculo com o filhote e o estava incorporando em seus shows ao vivo. Ele tinha um vínculo especial com Mantacore, que viveu seus dias na mansão de Siegfried e Roy em Las Vegas. Aos 17 anos, 10 anos após o ataque, Mantacore morreu de uma doença, deixando o duo alemão devastado. Como curiosidade, incrivelmente, como se fosse uma premonição para muitos, um episódio de Os Simpson parece ter previsto algo muito semelhante anos antes do fato ter ocorrido. Para estar seguro em território de tigres, mantenha-se ereto. Os tigres tendem a espreitar e atacar mais frequentemente quando você está agachado. Permaneça em grupos e próximo a áreas habitadas. Os tigres geralmente atacam animais solitários. Mude constantemente de posição e esteja atento ao seu redor. Faça muito barulho e se souber que um tigre está te seguindo, mantenha-se ereto e recue.